Se a pessoa chegar numa perda de sangue maior do que 20% do seu volume de sangue circulante, ela entra no chamado estado de choque. Então, estado de choque é o chamado choque hipovolêmico, separando a palavra hipo, baixo, volêmico, volemia. Então, hipovolêmico é quando a gente tem, então, uma diminuição aqui, olha. Termo choque indica síndrome clínica de insuficiência circulatória aguda, caracterizada por sinais e sintomas decorrentes da perfusão inadequada dos tecidos e órgãos vitais. Perfusão quer dizer distribuição de sangue. Esta perfusão, ou seja, essa distribuição de sangue, é insuficiente para atender as demandas metabólicas, dificultando em manter as funções fisiológicas normais. Características de uma pessoa no estado de choque são parecidas com a pessoa com a hemorragia externa, porém de um nível maior, porque a pessoa está perdendo acima de 20% do volume de sangue circulante. Então ela está com um déficit de oxigênio, um déficit sanguíneo muito grande. Então em relação à pele, em relação à coloração da pele, nós temos pele pálida também como na hemorragia, porém agora além de palidez, tem-se uma cianose. Então, em volta dos lábios, a gente pode observar já uma possibilidade de um arroxeamento. Nós temos uma forma de olhar perfusão, baixa perfusão periférica. Aqui na ponta digital dos dedos, a gente aperta e conta 1001, 1002. Até, olha, mal soltei, já voltou a minha coloração normal. Então, uma pessoa que está acometida com alguma hemorragia interna e agora, inclusive no estado de choque, depois de 2 segundos para frente que ainda começa, que volta a coloração dela normal, ou seja, está se perdendo sangue por algum lugar, até depois para chegar na extremidade. A pessoa vai ter, claro, uma respiração bastante acelerada, taquipneica, vai ter o pulso muito acelerado, em taxigmia, em algumas situações difícil de sentir. Então a gente está lá no pulso radial, conversando com a pessoa, ela pode até estar confusa, mas você percebe que ela fala, ela pode respirar com dificuldade, mas ela respira. Então você percebe que os dados vitais estão presentes, embora alterados, e todos para uma alteração assim severa, mas está presente. Então se bate coração, a gente normalmente sente a pulsação aqui, da pessoa consciente pela artéria radial, mas você não consegue sentir, o pulso está tão fraquinho, ou seja, o volume de sangue está tão baixo que dificilmente, você até consegue às vezes no primeiro início esse pulso, mas está tão acelerado e tão fininho que você, entre aspas, perde esse pulso facinho. Você fala, nossa, estou sentindo, parece que eu não sinto mais. Então é uma taxigmia. No telão ainda também, olha, pele pálida, como a gente tinha falado, fria, úmida e pegajosa. Sudorese, um suor, uma transpiração em abundância. Alteração de consciência. Reforçando, o cérebro é o primeiro órgão que sente qualquer diminuição de oxigênio. Se sai sangue, sai oxigênio. Se choque hemorrágico é uma perda de sangue muito além do que o corpo consegue controlar, está acima de 20% do volume de sangue circulante, então a pessoa começa a ficar confusa, agitada, às vezes inclusive até agressiva, ou então sonolenta demais e entrando no estado de coma. Isso a título de curiosidade, porque a gente não vai conseguir fazer uma chamada escala de coma de Glasgow, que é o que os socorristas e médicos que são da área estão acostumados e têm obrigação de saber fazer. Vocês não vão aprender, Ju, eu vou saber então como é que uma pessoa está no estado de coma, não. Então aqui no estado geral fala-se de características. Então a gente traz as informações, mas lembrem-se que na empresa aérea, uma vez já trabalhando na empresa aérea, a própria equipe de primeiros socorros vai orientar vocês até que ponto a gente observa, tem situações que às vezes a gente até pode solicitar a presença de médico voluntário a bordo, tem empresas que têm MedLink, que tem um sistema de assistência médica remota para orientar vocês. Então tem outras situações e são outras pessoas que vão indicar e até diagnosticar esse estado de coma, que é de maneira geral que se fala que de fato a pessoa pode chegar no estado de coma. Continuando no telão,
Então, a pessoa tem muita sede, lembrando que o sangue é um líquido corpóreo, então a pessoa está desidratando e ela pede muita água, pede bastante água. Muito frio, ela começa a tremer bastante, certo? Bastante frio. Julgamento prejudicado e cianose nas extremidades, como eu tinha comentado agora há pouco. Então, na ponta dos lábios, nas unhas, se a pessoa não tiver com a unha pintada, às vezes um pouquinho assim na ponta do nariz, a gente pode observar aquela coloração meio azulada, que é a cianose. Devido a essa falta de oxigênio, a gente vai perceber então o julgamento bastante prejudicado. Cianose nas extremidades, que foi o que a gente conversou aquele sinal, né? Cianose é um sinal de arroxeamento indicando baixo oxigênio nas células, onde o lábio fica arroxeado, a ponta dos dedos fica meio arroxeado, o leito das unhas, para se não estiver usando esmalte e tal, pode ser observado também.